Fala, time! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série Leancast GeoHunters. E hoje a gente vai falar aqui sobre que a gente não trabalha com mágica, mas sim com método. Vamos desvendar todo o código invisível de leilões para desmitificar novamente esse mercado. E hoje eu tenho a honra e o prazer de receber um parceiro de negócios, um amigo que eu trabalho faz anos, Matheus Leal. Está aqui com a gente hoje. Prazer, Gustavo. Vai trazer todo o conhecimento dele que ele tem no mercado ao longo desses anos para trazer clareza para esse mercado e para vocês. Então vamos lá. Fala para mim um pouco, Matheus, por que esse mercado de leilões ele tem tanta insegurança, só que com o método que a gente foi desenvolvendo, ele se torna previsível. Fala um pouco para mim. Vamos lá. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Sou o Matheus Leal, né? Trabalho aí com o mercado de real estate há alguns anos, graças à oportunidade que o Gustavo aí deu. Tenho a honra aqui de estar hoje aqui num dos projetos, num dos vários projetos que o Gustavo tem. Tenho certeza que o Leancast vai ser um sucesso aí, como todos os seus projetos. Vamos para cima, irmão. Bora. Mas fechou. Mas vamos lá, né? O leilão, assim como qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de investimento, ele existe risco, né? E onde mora realmente a oportunidade é realmente quando você aprende a mitigar esses riscos, aprende a identificar esses riscos para que você saiba exatamente onde está pisando, né? Assim como qualquer outro tipo de investimento. Então, acredito que o método que a gente criou ao longo dos anos aí realmente é um método de sucesso. Nossos clientes estão aí à prova disso, né? São a prova disso. E onde que mora esse risco é onde mora realmente a barreira de entrada para que pouquíssima gente realmente consiga galgar aí uma porcentagem que a gente vem galgando aí no tipo de investimento relacionado a real estate, né? Essa dificuldade é onde eu enxergo a oportunidade para a gente que tem capacidade, tem ferramenta e tem time, para que a gente consiga realmente aí galgar porcentagens absurdas como a gente tem galgando aí. Exatamente, cara. E é muito incrível que, apesar dessa camada aí nebulosa, esse medo, esse risco, hoje é tudo público. Todas as informações que a gente adquire são informações que estão ali no public record. São informações que elas estão disponíveis ao público em geral. Então, é até o que eu estava falando ontem mesmo com você, que essa habilidade que a gente tem de olhar a oportunidade, desenvolver através de leilões, e não só leilões, desenvolver no mercado de real estate americano, é muito sobre conseguir chegar na informação certa e analisar ela com uma ótica de oportunidade de negócio, né? Exato. Eu comento com os clientes que assim, ó, nos Estados Unidos, tudo que é público é verdadeiramente público. Então, nós temos acesso à planta do imóvel baixa, nós temos acesso ao tipo de construção do imóvel, o tipo de sistema elétrico. Além disso, a gente tem informação de quem fez, quem executou, digamos lá no New Construction, ou até mesmo quem fez uma manutenção recente nesse tipo de estrutura, né, dentro do imóvel. A gente tem acesso ao tipo de telhado, a gente tem acesso a tudo que contempla a construção do imóvel, desde o momento que ele de fato foi construído até os tempos atuais. Então a gente consegue realmente ter uma assertividade, né, justamente nos valores, no tipo de construção que a gente coloca, no padrão que a região pede de acabamento, no padrão que a região pede de construção, e a gente, antes de participar do leilão, consegue ter uma assertividade muito grande graças a essa publicidade de informação que realmente é tudo público. Exatamente. E aí, por ser público, nós conseguimos fazer uma análise aprofundada muito robusta e entender ali quais as dívidas que contemplam aquele imóvel, se é um imóvel de tax deed, se é um imóvel de foreclose. Por exemplo, tem uma prioridade das dívidas, né? Do que tem que ser pago antes, a senioridade ali da dívida, o que é extinguido. Fala um pouco para mim dessa ordem aí de prioridade de dívidas. Vamos lá. Existem alguns tipos de leilões hoje nos Estados Unidos, né? Falando mais com foco na Flórida, né? Existem hoje 3 principais tipos de leilões, 4 na verdade, né? Que é o leilão tax deed, né, que é onde muitas empresas, assim como a Link também, né, vem galgando aí muito resultado. Tem o tax lien, que basicamente não é a compra do imóvel, e sim a compra do título da propriedade, na verdade, da dívida da propriedade com uma rentabilidade garantida pelo Estado, né? Perfeito. Temos também o tipo de leilão foreclosure, né, que hoje é onde eu atuo fortemente, né? Perfeito. E também temos o leilão de banco REO, né, que o leilão é RIO, né, que tem alguns brasileiros que falam. Brasileirando, a galera fala RIO, né? Então, dentro desses 4 tipos de leilões, existe uma ordem de prioridade das dívidas dentro de cada modalidade. Falando mais do foreclosure, né, realmente existe uma ordem, assim como o tax deed, ele é soberano em cima, digamos, de um mortgage, né, que seria um leilão foreclosure. No caso do foreclosure, existe uma ordem de prioridade e ela tem que ser respeitada. E quando você consegue identificar qual dívida que está sendo executada, né, e entende dessa ordem de prioridade, é onde mora daqui a pouco uma oportunidade da gente comprar uma dívida, comprar uma propriedade, que daqui a pouco a gente é a única dívida que a gente paga e extingue o restante, que são as subordinadas, né? Exatamente. Ou
onde mora o risco, que é exatamente você comprar uma dívida subordinada e ter que abraçar a dívida sênior. Então, quando, digamos assim, um especulador vai participar desse mercado, ele fica com um certo receio justamente porque ele não consegue identificar essa ordem de prioridade, ou daqui a pouco ele não tem um conhecimento. Então, essa dificuldade, essa análise, acaba que coloca uma barreira muito legal para a gente que entende e a gente consegue comprar sem concorrência, como já comprou uma propriedade com um único lance. Exatamente, né? Porque o que acontece é que são duas habilidades que são difíceis de encaixar numa pessoa só, que seria o conceito da lei, né? Você entender sobre lei, você ter uma base do direito americano forte, junto com ter o conhecimento de real estate, entender construção, entender como avaliar a propriedade, precificar. Então são duas habilidades que normalmente elas não caminham tão juntas assim. E como a gente realmente já desenvolveu esse método faz tempo, a gente consegue lidar com isso de uma forma realmente simples, né? A gente simplificou toda essa cadeia de processo que existe hoje para trazer de forma clara para o nosso investidor. Então isso faz com que a gente consiga se destacar muito no mercado, né? Então, atrelado a essa capacidade, né? Que ao meu ver também é complexo tu juntar num ser só, pelo menos num time, né? Exato. Atrelado à capacidade que a gente tem acesso à informação, né? Realmente ser de maneira fácil, digamos assim, em alguns estados, né? Por exemplo, o Texas, a gente sabe que é o mais complexo da gente fazer essas análises. Isso não é, digamos assim, genérico para todos os Estados Unidos. Mas até lá, que é mais complexo, a gente já tem um segredinho para a gente fazer pesquisar. Então, quando você une a capacidade e a habilidade, atrelado também ao governo ajudando a gente, dando a informação, tendo o histórico do imóvel, o histórico da pessoa, enfim. Então, acaba que a gente consegue ter bastante assertividade e segurança, onde daqui a pouco a galera enxerga como risco. Perfeito. O que acontece? Tem o Florida Statute, né? Os que regem salvo engano, o tax deed é 193 e 197 e o estatuto que rege o foreclose é o 45. Então eles são estatutos que eles deixam tudo, as regras bem claras do jogo. No que você deve se preocupar, o que você está protegido, o que você não está se protegido. Então, como um investidor de boa fé que nós somos, porque o leilão ele parte de uma dívida, ou seja, alguém está falhando com o dever. Como nós somos investidores e nós viemos e sanamos esse problema, o Estado ele garante alguns benefícios para a gente para incentivar a quitação dessa dívida. Porque isso vai ser bom para o banco, vai ser bom para o Estado. No caso do tax deed, vamos falar também, eu acho que vai ser interessante depois, sobre da onde que vem essas dívidas, né, de cada leilão. Então, o Estado, o banco, ele quer proteger o investidor de boa fé para que ele possa, realmente, quando surge esse problema dessa inadimplência, que possa ser quitado, né? Então, com essa dívida quitada, o sistema gira, a roda gira, então todo mundo sai feliz. Apesar de que o leilão ele provém ali de uma situação que aconteceu na vida de uma pessoa, obviamente ninguém gostaria de perder a casa, perder o imóvel, mas faz parte. Faz parte do jogo. Exato. Então, realmente. Então, justamente por conta desses estatutos, não só na Flórida, também em outros estados, né? Acaba que se o leilão fosse algo oneroso para quem compra, né, não giraria a máquina. Por quê? O banco só consegue garantir uma taxa de juros baixa porque os inadimplentes ele consegue reaver o valor ou o imóvel com velocidade e com segurança. Assim como no caso do tax deed, o Estado só consegue manter as ruas pavimentadas, manter a qualidade da segurança, policiamento, né, educação, enfim, tudo aquilo que convém ao Estado, justamente porque ele leilou essas propriedades no tax deed, e antes do tax deed vende a dívida para investidores a uma rentabilidade XY, para que o caixa, para que aquele faturamento esperado do Estado se mantenha e ele consiga cumprir com aquelas obrigações. Perfeito. Então, por mais que os cidadãos daqui a pouco percam seus imóveis, faz parte do jogo, né? Ele, infelizmente, se ele não está passando por uma situação econômica daqui a pouco agradável, daqui a pouco ele tem imóveis, por exemplo, que o cara perde que não sabe que está perdendo, e cara, faz parte do jogo, né? Sim. E nós, né, compradores de boa fé, investidores e consultores, a gente está aqui justamente para aproveitar essas oportunidades, porque se não for a gente, vai ser outro. Exatamente. Entende? E assim, de maneira direta, a gente que faz essa máquina girar e a gente que realmente garante que o negócio seja atrativo, tanto daqui a pouco para quem perde e mesmo assim consegue manter uma qualidade de vida, porque haja visto a gente comprou e cumpriu com a obrigação financeira do Estado, sim, ou para daqui a pouco para nossos clientes que a gente auxilia eles a comprar e ganhar dinheiro de fato, né? Perfeitamente, perfeitamente. E aí, já trazendo esse gancho da onde que vem as dívidas, né? Ali o tax deed, ele vai vir de uma dívida do condado, né? De property tax, a pessoa deixou de pagar o IPTU dela, e aí isso acarretou no tax lien, como você falou, e tax deed. O tax deed lien é quando a pessoa ela deixou de pagar um ano, eu venho
e compro essa dívida e recebo uma porcentagem em cima disso, é um modelo de negócio também. O tax deed é quando ela deixou já de pagar 2, 3 anos essa propriedade executada no tax deed, e aí eu compro a propriedade em si e sano todas as dívidas. O foreclose é quando a pessoa ela tem vários tipos de foreclose. Tem várias origens, várias né? origens, várias origens. Né? Hoje mesmo eu participei de um leilão Origem, primeira vez inédito. Eu sabia que existia, mas a primeira vez que eu participei de fato. É um leilão onde de code enforcement, de multa, grama alta, lixo jogado, carro abandonado, gerou uma multa diária e a cidade que estava executando a propriedade no foreclose, em Citrus County. Olha que legal. Inédito, eu sabia que ele tinha essa origem, mas nunca tinha visto, né? Mas hoje, de fato, é uma propriedade que a gente tinha até alvo, mas acabou que ela caiu, mas acontece, tem várias origens, né? Exato, faz parte. A origem mais comum do foreclose seria o mortgage. A pessoa deixou de pagar o financiamento ali da casa, é executado, e aí tem vários tipos de mortgage, pode ser executado, isso daí depois num episódio que vai vir pela frente a gente vai entrar em detalhes. Tem via HOA é Homeowner Association, seria o condomínio, a pessoa deixou de pagar o condomínio, é executado. Tem problemas, né, de IRS, que a pessoa deixou a grama, deixou questões realmente do condado ali, do convívio da sociedade, pode vir executar a casa também. Como aconteceu hoje. Exatamente. Então tem diversos aí no foreclose. E aí vamos colocar um cenário em que a pessoa ela fez o mortgage, não pagou, foi para foreclose e ninguém deu lance. O que acontece? O banco vai comprar essa casa para ele vai pegar de volta a casa, e aí ele vai fazer um outro leilão, que é o REO. Que é o REO, Real Estate Owned, que é o dono da casa, que é o banco, ele faz um outro leilão interno. Entendeu? Então, exatamente. São, assim, desmitificando alguns leilões aí para vocês. Perfeito. E o que mais difere o sistema dos Estados Unidos hoje em relação ao sistema brasileiro? O que você enxerga hoje? Vamos lá. Primeiro, como a gente já disse anteriormente, o acesso à informação. Sim. Primordial, né? No Brasil, eu não entendo do leilão no Brasil, mas acredito que realmente, assim como alguns clientes que já trabalham, estão começando a trabalhar nos Estados Unidos com a gente, eles falam que, cara, realmente o acesso à informação não é tão vasto como é nos Estados Unidos, é realidade, né? Perfeito. Tanto acesso à informação documental do imóvel, o histórico de construção do imóvel, até porque no Brasil não tem, digamos, uma exigência, por exemplo, do cara que vai fazer a manutenção na tua tomada. Quem assina? Quem fez a manutenção? O cara que vai mexer no teu ar-condicionado, quem assinou? Quem fez? Quando fez? Entende? Exato. Tinha licença válida, enfim. No Brasil já não tem, então já tem uma diferença aí, né? Perfeito. Tem uma diferença também na questão da velocidade do mercado e na quantidade de dados que a gente consegue ter do mercado, né? Não na parte documental e estrutural, mas também da velocidade do mercado. Por exemplo, a gente sabe exatamente qual é a média de tempo de cada região, quanto que o imóvel igual ou semelhante ao meio está sendo vendido na região nos últimos 6 meses, né? Além disso, qual que é o padrão construtivo? Por exemplo, esse imóvel foi vendido mais caro, esse imóvel foi vendido mais barato, mas, putz, é a mesma planta, por que foi vendido? A gente tem acesso às fotos, vê o padrão construtivo, né? Daqui a pouco esse imóvel... concreto, se é wood frame. Exato. Daqui a pouco esse imóvel mais caro ficou um tempinho a mais no mercado, mas daqui a pouco vale a pena a gente esperar um pouquinho e galgar um lucro maior, exato. Né? Tem várias estratégias. Tem várias estratégias, mas como é que a gente consegue definir essa estratégia se a gente não tem informação? Exatamente. Né? Então, no Brasil é muito subjetivo também essa questão de análise, porque você vai pedir para um corretor, um avaliador de imóveis, ele vai fazer na ótica dele, né? Você vai pedir para outro, daqui a pouco ele gosta de um sol da tarde, ele vai valorizar mais um pouquinho o sol da tarde, né? Daqui a pouco ele gosta muito do centro, ele vai valorizar mais o centro. Daqui a pouco, cara, putz, movimento muito, a galera não gosta, na ótica dele não gosta. Sim. Então o preço flutua muito justamente por essa falta de informação, né? E uma coisa que eu vejo que faz muita diferença nos Estados Unidos para o Brasil é o cartório integrado. Que no Brasil, cara, cada cartório tá ali na sua zoninha, ninguém divide informação com ninguém. Nos Estados Unidos está tudo público. Você consegue acessar todos os cartórios, consegue acessar todos os sistemas de forma online e pública. Muito mais na Flórida, tem outros estados que é um pouquinho mais complexo que isso, mas mesmo assim a gente consegue acessar de forma muito mais fácil que no Brasil, que não tem como acessar muitas informações. Até tem custa, né? É tudo público, mas é custoso. Vai pegar uma matrícula no imóvel aí, R$100, 150, não tem um terço do que a gente tem de maneira pública, né, e online. Exatamente. E aí, esse ponto que você falou realmente da venda, cara, o tempo de venda nos Estados Unidos hoje é absurdo. Eu vendi uma casa em Summerfield agora em 11 dias de anúncio. Sim. Né? E na época, antes de eu participar desse leilão de Summerfield, eu estava dando uma olhada para a gente definir a questão dos números, até quanto que a gente pagaria no imóvel, e eu vi que uma planta igual a essa que a gente vendeu, a gente está falando de planta de 2 dias de tempo de venda.
O cara vem anunciar, em 2 dias entrar em contrato, né? E aí um outro que botou uns $20 mil a mais, demorar coisa de 3, 4 semanas. Então, a nossa venda acontecer em 10 dias realmente está dentro daquele estudo que a gente fez há 3 meses atrás, quando a gente comprou esse imóvel. Então, a gente consegue ter realmente muita assertividade justo pelo acesso à informação, né? Faz toda a diferença. Para mim, é o grande diferencial. Respondendo a tua pergunta, realmente é a qualidade da informação e o acesso ao volume de informação que a gente tem nos Estados Unidos faz total diferença. Sim, e hoje, quando uma pessoa ela vai entrar no mercado, sozinha, sem nenhum acompanhamento, nem nada, qual que você acha que é o erro clássico que o iniciante comete por ele não conhecer esse código, não conhecer essas regras aí do jogo? Excesso de confiança, tá? Primeiramente, excesso de confiança, dificuldade tecnológica, eu acredito que é um dos erros primordiais, mas respondendo a tua pergunta, um erro primordial, eu acredito daqui a pouco é o excesso de confiança, em acreditar que tudo é muito fácil, né? E a gente faz parecer fácil, né? Mas daqui a pouco alguém que vê um podcast como esse, esses caras falaram tudo que eu precisava, vou executar. Não é bem assim. Então, acredito que esse excesso de confiança realmente faz muita gente ter um feedback ruim do mercado. Sim, uma coisa que pra mim também é um erro crasso que comete, que obviamente, você vai querer entrar no mercado, você vai querer fazer dinheiro, você vai olhar para a propriedade, você vai falar, ela vale tanto, e ela não vale tudo aquilo. Porque você está muito feliz, muito animado, muito excitado, e você acaba fazendo uma precificação que é além do que ela vale. Vamos colocar que você olhou para a propriedade, ela vale 500 mil. Cara, beleza, ela vale 500 mil na sua ótica. Se você não tiver uma metodologia para entender realmente quanto precificar e fazer uma precificação conservadora, às vezes de 500 mil, de fato ela valia 350. E aí, quando você foi comprar, você comprou achando que valia 500 por 300. Aí mais reforma, mais isso, mais aquilo, cara. Um segredinho, que, né, abrindo um dos segredos nossos aí, eu vejo que muito cliente, até na própria Link, eu já vi, eles se baseiam muito nas propriedades que estão disponíveis para venda. Sim. Né, diferentemente daquelas propriedades que já foram vendidas. Exato. Né? Eu posso pedir o quanto que eu quiser na minha propriedade, mas isso não quer dizer que a realidade da conclusão da venda lá na frente se diz naquele preço que realmente estão anunciando. Então, uma dica que eu daria aí para os iniciantes é realmente se basear nos que já foi vendido. Sim. Né? Por exemplo, tem uma região que a gente compra lote que é 35, 40 mil dólares realmente a venda, e se você for botar no for sale, vai estar lá 45, 52, 53. Sim. Então, às vezes o cara até mora na região, vai lá na região, quanto está aqui nesse lote? 53, 48, o cara vai se basear em 50, mas a venda real é em 40. Aí ele paga 35, 36, bota custos, mal e mal empata. Sim. Então, realmente, essa questão da precificação, se não tiver técnica, não saber o que está fazendo, é um dos grandes riscos aí do leilão. Exatamente. A precificação é realmente a base ali de toda a metodologia, você entender como precificar. E, para mim, o que eu chamo de código invisível, né, que seria o método desenvolvido, seria tanto entender essa prioridade de dívidas, para entender realmente onde que a gente está se metendo, porque de repente a gente compra uma dívida e tem outras dívidas para pagar, sendo que o objetivo muitas vezes vai ser comprar a dívida sênior para que as outras sejam extinguidas, ou caso você compre uma dívida que seja júnior, que ela vai ter uma outra dívida que precisa ser paga, você ter consciência disso. Que eu sempre trabalho, eu sempre falo, cara, o problema não é o risco. O problema é não conhecer o risco. Então, você fazendo um mapeamento adequado de risco, porque como talvez vocês não saibam, mas eu tenho uma base militar, minha família é militar, então sempre fui ensinado a fazer um mapeamento de risco antes de entrar em qualquer negócio, antes de tomar qualquer decisão. Então, eu levo isso para dentro da empresa, né? Fazer um mapeamento de risco adequado para entender o que a gente vai ter no pior cenário possível. Se nós somos capazes de aguentar o pior cenário possível, é daquilo para melhor, não é daquilo para pior. Então, facilita muito a vida. Porque se tá no ruim, tá dando bom, então do bom vai dar muito bom. Exato. Então, Exato. Fica muito mais tranquilo, né? Exato. E fala para mim, você aí que já está há muito tempo no mercado, como que o investidor profissional como você, ele joga diferente? Qual que é o jogo que você gosta de jogar hoje? Vamos lá. Primeiro, o que eu boto como primordial, controle da ansiedade do arremate. Tá? Porque você começa de fato, a análise começa antes, o leilão é resultado de uma análise bem feita, né? Mas no momento do leilão, o controle da ansiedade daqui a pouco de deixar passar um negócio ruim. Fato. Esse, assim, para mim, eu considero a maior habilidade que o investidor nesse mercado pode ter. Tá? Porque às vezes já tive cliente que passou na cabeça, nossa, mas a gente está daqui a pouco a 40 dias, né? 60 dias para arrematar.
E eu respondo, vai demorar mais 60, se for preciso, mas a gente vai fazer um arremate decente, vai fazer um arremate que realmente faça sentido a gente aportar um valor, porque a gente fala, principalmente para os brasileiros, a gente fala de um budget mínimo de R$1,5 milhão, né? Então não é pouco dinheiro, né? Realmente é um valor agregado maior, né? No caso do foreclose, né? Exato. Então, eu acredito que a habilidade principal, né, que eu vejo assim num bom investidor é realmente a capacidade de deixar passar o negócio ruim, não pelo trabalho que ele deu, beleza? Atrelado a isso, voltando um pouco antes da gente de fato, digamos, aplicar essa habilidade, é realmente entender, justamente mitigar riscos e saber exatamente o que está fazendo do início ao fim, né? Eu até comento assim com os clientes que, cara, quanto mais tu executa isso, melhor tu fica. Né? Então não tem como tu levar esse tipo de negócio como um negócio em paralelo, que você tira 2 horinhas do dia, você nunca vai ser bom. Tá? Você pode, a não ser que você contrate uma assessoria que, como nós, que execute para você e tá tudo bem. Mas você se tornar um profissional, você tem que respirar isso, você tem que viver isso. Tem que estar no teu dia a dia. Né? Então eu acredito que um bom investidor nesse mercado, atrelado a uma habilidade de deixar um bom negócio, a ansiedade no momento do leilão, né? Atrelado também a capacidade cognitiva de, cara, ter a habilidade de acessar as informações, interpretar as informações e ser humilde o suficiente para daqui a pouco, cara, não sei isso, eu vou perguntar para um profissional, é primordial. Tá? Eu acho que é isso realmente que diferencia um investidor profissional daqui a pouco do investidor aventureiro, né? De simplesmente, cara, eu acho que é isso e vamos nessa. Né? Realmente saber o que está fazendo. Tá? Eu acredito que é aí que mora a grande chave para que você realmente consiga ter sucesso nesse mercado. E atrelado a isso também um pouco de constância, tá? Não ser instável, digamos assim, né? De você, rematei uma, não gostei muito e ano que vem eu vejo outra. Não, tem que ser constante, tá? Esse é um tipo de mercado que, cara, tu começa a ver resultado legal, assim, depois de 1 ano e meio, 2, aí começa a ficar legal. Começa a ficar gostosinho. Aí começa a ficar legal. Não, perfeito, cara. E trazendo um pouco dos seus cases aí, traz um pouco de case pra gente. Tem remate em vários estados, Arizona, Geórgia, Flórida. Vamos lá. Vários. Traz um case aí que você gosta de contar. Cara, vou trazer um case para vocês que eu fiz no dia 10 do mês passado, né? A gente está em agosto agora, então foi 10 de julho, no Arizona, em Phoenix, né? Uma propriedade, inclusive, uma cliente me levou para Arizona, até comentando para vocês. Eu não tinha grandes olhos para Arizona, né? Confesso que eu tinha até, como todo brasileiro, a gente ora a Flórida. Como que divide os Estados Unidos? Você deve saber muito bem, é assim. Brasileiro, Flórida, Massachusetts, mineiro. Acabou. Quem discute disso, coloca no comentário falando que é diferente. Segue aí. Exato. Então, essa cliente, na época, ela queria investir na Flórida. Falou, poxa, Matheus, gosto de ti. O que tu acha de viabilizar aqui pra gente no Arizona e tudo mais? Enfim, eu fui pro foreclosure também por uma demanda de cliente também. Confesso que eu também tinha um certo preconceito. Mas falando desse case, o Arizona é um estado maravilhoso, gente, maravilhoso. Assim, tá tendo um boom do mercado imobiliário sensacional na região. O mercado de new construction, por exemplo, onde eu comprei esse imóvel foi em Phoenix, né? Cara, simplesmente em um loteamento novo, só imóvel 2024, 2025. A gente tá falando de 97 vendas num 4 quarteirões em apenas 6 meses. Nossa. Tempo médio de venda de 60 dias, 50 dias, 40 dias. Tá tendo uma demanda populacional muito grande do Arizona, justamente por esse estado vizinho da Califórnia, que está passando por um problema geopolítico, claro, socioeconômico também, social lá, enfim, né? Então está tendo um êxodo empresarial muito grande da Califórnia, né? E esses estados que não são bobos nem nada, como Arizona, Texas, enfim, os estados ali, incentivo fiscal atrai empresas do Vale do Silício, consequentemente atrai muito investimento para a região, consequentemente precisa de pessoas, consequentemente precisa de demanda imobiliária. Então, e atrelado também um incentivo que o Trump deu agora dia 4 de julho, de incentivo fiscal à habitação, new construction e flipping, é um estado que, assim como o Texas, a gente realmente está preparando uma base bem legal para lá, né? E o que realmente me chamou a atenção para esse estado foi o remate que eu fiz, né? Continuando o assunto, no dia 10. Foi uma propriedade que foi arrematada por $266 mil, uma propriedade de 2015, né? Propriedade avaliada em 400 a 415 mil dólares de preço de venda. Custo da propriedade. Eu tinha calculado em torno de uns 15 mil de reforma, vamos gastar 7. Nossa. Né? Então, metade. Tinha uma dívida lá de $6.500 e graças à nossa capacidade de negociação e afins e também a gente entender um pouco das brechas, a gente conseguiu negociar essa dívida com o condomínio e deixar lá inerente à pessoa e não ao imóvel. Perfeito. Então, menos 6.500 também no orçamento, digamos assim, de sobra, né? Então, a gente já está falando aí só nessa brincadeira, só de um bom trabalho, né? Tanto daqui a pouco de uma previsibilidade maior do que a real da reforma,
tanto quanto uma brecha na lei em que beneficia a gente está falando de aproximadamente $15 mil de economia, né? E a gente vai estar falando de um giro, um ciclo, na verdade, né? De uma margem líquida aí lá no final de uns 105 a 115 mil dólares, aí uns 3 meses, 4 meses. Investiu quanto? 305 até agora, tá? E não vai investir mais. 30% de retorno. Em quanto tempo? Vai dar 3 meses, tá? Pra você ver Deu 40 dias agora, vai ser desocupado agora, já tem acordo, enfim. Inclusive hoje eu recebi notícia que o cara já está encaixotando as coisas, enfim. A gente também cuida dessa parte, né? O eviction vai acontecer agora no final do mês, dia 31. Dia 1º, vai ser uma semana reforma, porque a gente só vai trocar 2 carpetes e pintar a parte interna, tá? Porque o imóvel 2015 não tem muita reforma. É o único imóvel que tem piscina na região. Nossa. A gente tá falando do Arizona. No Arizona. A galera não tem nem grama, porque é caro manter. Imagina uma piscina. E assim, uma piscina gigantesca. Qualquer coisa eu posso botar aí depois na edição umas fotos para dar uma olhadinha. E o tempo médio de venda não passa de 15 dias da região. Para tu ter ideia, nos últimos 6 meses, né? É do lado de um loteamento novo e tem um loteamento consolidado, que é onde tem o nosso imóvel. Que é tudo 2015, 16, 17, né? A gente está falando que tem 2 imóveis à venda na região que está fora de preço, está caro, né? A galera tá achando que, né, jogou lá para cima. E tem 18 vendas nos últimos 6 meses. Ou seja, tudo que a gente está colocando no mercado, o mercado está absorvendo. Perfeito. Então, assim, ó, Arizona, gente, dá uma olhadinha, né? Vê o pessoal que tem perto aí, chama a gente, que, cara, tá sensacional. Eu vou levar muito mais gente para lá, de verdade mesmo. E você vê que cai naquele que eu comecei falando do mapeamento de risco, né? Que você olhou o pior cenário, se for melhor que aquilo, ganhou $15 mil à toa. Entendeu? 15 mil dólares. Sobrou do orçamento. Perfeitamente. Sobrou do orçamento. Não, muito bom, cara. E, cara, qual que foi a maior lição que você já tirou de algum caso aí que você fez? Se quiser trazer algum outro caso. Claro, vamos lá. Foi um dos meus primeiros foreclosure, né? Foi um imóvel em Pensacola. Basicamente assim, né? Explicando um pouco o processo para vocês aí, de maneira branda, vai ser em outro episódio essa explicação profunda, né? Fica atento aí. Mas foi a desocupação do imóvel, tá? Nós tivemos um aprendizado que, quando você compra um imóvel foreclosure, normalmente no próprio processo judicial, o juiz já dá a posse pra gente após a emissão do documento Certificate of Title, né? Que é o COT. Mas normalmente imóvel foreclosure, por ser imóvel de hipoteca, normalmente ele vai estar ocupado. Às vezes o cara mora no imóvel, né? Padrão ele estar ocupado. Então a gente lida com isso tranquilo, né? Essa parte sul dos Estados Unidos é para o proprietário. Cara, 45, 60 dias o cara tá fora. Você entra com um processo de eviction, não dá, no máximo 60 dias, o xerife tá batendo na porta do cara. Só que assim, atrelado a esse conhecimento que eu já tinha, né? Claro, a gente já executava. Mas a gente tentou, digamos assim, teve uma certa compaixão com o atual morador do imóvel, né? Então a gente tentou negociar com ele pediu 45 dias, a gente deu. Aí ele falou que ia sair depois, mais 10 dias a gente deu. Sim. Aí a gente ofereceu dinheiro para ele sair, mas cara, sempre da maneira, tipo, super tranquila, né? E ele foi ganhando tempo até que fechou 90 dias. Sim. Né? E o cara não tinha saído, fechou 110 dias, o cara não tinha saído. E agora a gente entrou com o processo de eviction e agora, semana que vem, saiu hoje, inclusive o motion, né? Antes de vir pro podcast aqui, eu tava dando uma olhada, saiu hoje, né? E aí agora... Reach, o Art of Possession, né? O xerife tem até 72 horas, né? O condado, na verdade, né? O clerk, a corte, tem 72 horas para notificar o xerife e a partir daí a gente entra em contato com o xerife, no máximo terça, quarta-feira, a gente está fazendo o despejo do imóvel. Então, o que fica de aprendizado? Cara, se o dono do imóvel for chorar, no sentido de chorar, reclamar, pedir tempo, contar uma história triste, tá tudo bem, eu dou o tempo que ele quiser ou daqui a pouco um tempo que seja necessário. Mas que isso seja feito atrelado ao processo em paralelo do REACH. Porque qual que é a minha capacidade agora que o REACH saiu? Eu consigo simplesmente falar pro xerife, eu vou dar um tempo para ele, porque a partir do momento que a corte autorizar, a qualquer momento eu posso ligar pro xerife, ele dá 24 horas, a partir daí eu posso, a qualquer momento, chamar o xerife e levar ele. Claro, a gente tem 1, 2 dias ali de tempo, normal, um delayzinho, mas o processo eu já fiz. Sim. Então, fica de lição para os próximos, já estou executando em todos que eu fiz. Cara, inicia o processo. O cara, pegou o COT e já inicia. Putz, daqui a pouco o cara tem uma situação complicada. Beleza, cara, eu vou te dar um tempo. Mas vale lembrar que eu estou com o processo pronto. Nessa data, o xerife está batendo na tua porta. Sim. Entendeu? Então fica de aprendizado e realmente assim, ó, se ele for recorrer, recorre à corte, não tenta negociar direto assim, que, lógico, a gente sabe que tem um case for keys, a gente sabe que tem, mas faz isso atrelado também a um processo, porque agora, por exemplo, a gente meio que ficou sem paciência, passou 110 dias, agora precisa esperar o prazo do REACH normal, que é 60 dias. Exatamente. Então a gente tá falando, cara, de 4 meses aí com o imóvel parado, o cara 4 meses sem pagar aluguel, enfim.
Então fica de aprendizado aí. E assim, a gente não tá aqui também para falar que é perfeito, né? Exato. São erros como esse daí que, cara, é o que molda a gente. Não é um erro, né? Nada nesse mercado é um erro. Ele é um aprendizado. Aprendizado, exato. Aprendizado que a gente vai trazendo e vai cada vez melhorando o processo, melhorando a metodologia para conseguir trazer o retorno esperado no mínimo tempo viável. Exato. Então, faz parte. Faz parte do game. Estamos aqui também para falar isso. Inclusive, dou de dica para vocês aí, caso estejam passando por uma situação parecida. Cara, entra com o Reach logo, o quanto antes. E depois que ele tiver executado, você tem, na hora que você quiser tirar o cara, você tira. Não tem que esperar agora que nem eu mais 60. Que agora encerrou, né? Sim. Mas esperar mais 60 dias do processo padrão do Reach. Sim. Fechou? Só para trazer uma clareza assim rápida, a gente vai abordar isso depois, comprou a propriedade no foreclose, pagou, você recebe o COS, Certificate of Sale. Espera de 10 a 15 dias, que é um período de contestação. Você vai receber o COT, Certificate of Title. Com o certificado de título, você vai ter alguns caminhos para despejar. No caso, o normal que você vai ouvir falar é eviction, que seria o despejo. Mas o eviction é quando você tem um contrato, um agreement, pode ser um contrato verbal ou não verbal com o inquilino. No caso, nós não temos. Então, seria um unlawful detainer. Um unlawful detainer é quando você não tem um contrato, nenhuma espécie de contrato ali com a pessoa para retirar. No caso do foreclose, o juiz ele já emitiu a nossa posse e a retirada do inquilino. Normalmente sim, né? Às vezes ele coloca, às vezes não, mas via de regra sim, tá? E aí, esse passo que a gente falou, reach of possession, é um dos últimos passos dentro desses dois processos. Tanto o eviction quanto o unlawful detainer, o último passo seria o reach of possession, que é realmente o juiz ele dá a retirada ali do imóvel, você pega esse motion, que seria ali um documento, leva no xerife e fala, xerife, já tô aqui, pode ir lá. Aí o xerife vai te marcar uma data com você, ele vai lá, ele dá o despejo do cara, 24 horas, dá o aviso? Coloca o aviso, e aí ele vai até lá com você, ou com alguém responsável de confiança, e com o locksmith, que seria o chaveiro, tira o cara da casa de maneira forçosa, o cara perdeu tudo, o que ele não tiver tirado da casa ele perdeu, tranca o imóvel, troca as fechaduras, a partir dali a posse é sua, garantida pelo Estado. Então ninguém mais entra, né? É legal, hein? Pô, pensou isso no Brasil? Se bem que eu conversei com um cliente, ele falou que no Brasil tá mais tranquilo também quando é leilão judicial, tá? Sim. Mas ele falou que também tá um prazo aí de 60, 90 dias. Sim. Mas é aquela, né? Tudo pode acontecer. No Brasil é sem lei, né, gente? Exato. Então, já para encerrar, né, esse episódio, falar que o leilão ele não é loteria, então você precisa ter um método para desenvolver, ele é uma engenharia jurídica e financeira para fazer com que os investidores tenham resultado. Então a gente já vem aqui encerrando esse primeiro episódio, isso daqui foi só o primeiro episódio da série Deal Hunter, então no próximo episódio a gente vai falar sobre tax deed, vai dar mais a fundo nele, nos próximos episódios vamos falar sobre foreclose, então acompanha a gente, se você não segue, clica aí, segue, se inscreve no canal e bora pro próximo episódio. Valeu, pessoal, até o próximo.